Olá, Shalom, é um prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, do canal Ma'ayin, um canal de grupos de estudos judaicos, de Contagem em Minas Gerais. E eu vim falar um pouquinho hoje sobre a Parashá Shoftim, que é a Parashá dessa semana, e de um conceito muito importante que é abordado dentro dessa Parashá, que Moshe diz o seguinte: olha, que Deus fala que quando o povo de Israel entrasse em Eretz Israel, ou seja, na terra de Israel, que o povo não poderia ouvir os prognosticadores, os agoreiros, os adivinhadores, os encantadores, aquelas pessoas que consultam os mortos, etc. Tá bom? E essa é uma mitzvah, é um mandamento, tá? É um mandamento, é uma proibição da Torá, é um mandamento proibitivo, realmente uma proibição. E eu queria dizer assim que no tempo em que Moshe trouxe essas palavras, a forma de adivinhar, de prognosticar, a forma de agorar, a forma de consultar os mortos, era bem diferente da forma bem diferente das coisas que nós temos hoje. Tá? Hoje as pessoas elas quase que não fazem esse tipo de coisa, tá? Os agouros, as prognosticações, os adivinhamentos, os encantamentos e tal, hoje no nosso mundo eles estão diferentes, eles mudaram, tá bom? Por quê? Porque os tempos mudam, tá? As coisas mudam, E então, assim, uma pessoa me perguntou, qual que era a diferença do judaísmo para outras religiões, outras filosofias e tal, e eu disse para ele o seguinte, olha, o judaísmo, o homem ele é responsável pelos seus atos, ele é responsável pelo seu livre-arbítrio, ele escolhe o que vai fazer da vida dele, ele escolhe, existe o livre-arbítrio, e o homem é responsável por isso, E quando, nesse mundo atual, quando as pessoas, quando principalmente o judeu, ele se liga nesse tipo de coisa, nesse tipo de adivinhação, de prognosticação, de encantamento, de agouro até mesmo, existem pessoas que ficam agorando as coisas, de agouro, de encantamento, a vida dele começa a ir de mal a pior. Por quê? Porque para o povo judeu e para uma mistura de povos que saem do Egito, existe a Torá, e a Torá proíbe esse tipo de coisa, tá? Então, assim, dentro do judaísmo, embora você vai encontrar pessoas que não, nós acreditamos que um homem vai vir, vai salvar e tal, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, embora existem judeus que acreditam nesse tipo de coisa, embora isso não está escrito na Torá, que vai vir um homem que vai salvar toda a humanidade, que vai vir um homem que vai salvar todo Israel e tal. Não, tá? Quem salva Israel é somente Deus. Somente Deus tem o poder de fazer isso. E Deus já fez isso, tá? Fez isso e entregou a Torá, tá? Entregou a Torá para todo o povo judeu, para a mistura de povos que saem do Egito com Israel. Então, assim, então quando uma pessoa começa assim, olha,
em 2058 e tal vai acontecer uma coisa no mundo, que o mundo vai passar por uma transformação e tal, ou se, que vai vir um homem, que ele vai fazer isso, que ele vai inserir isso na cabeça das pessoas e papapá e tal. Esses são quem? Esses são os prognosticadores do mundo atual. São as pessoas que ficam lançando prognósticos, fazendo adivinhações, fazendo previsões para o futuro. E a Torá não lida com isso. A Torá não lida com previsões para o futuro, com prognosticamento, né? Os prognósticos. A Torá não lida com isso. Deus ele realmente ele aborrece com isso. Ele é aborrecido com isso. Então toda vez que o judeu faz isso, toda vez que o praticante da Torá faz isso, ele está aborrecendo a Deus. Quando ele acredita, e tem aquelas pessoas que ficam assim, não, Deus vai fazer isso por você, Deus vai fazer aquilo por você, Deus vai fazer aquele outro por você. Não, a Torá não diz nada disso. A Torá diz o seguinte, que se nós cumprimos as misvotes, se nós praticamos as misvotes, se nós cumprimos a Torá, então aí Deus sim vai fazer. Mas isso não é um prognóstico humano, isso não é um prognóstico de homens, isso é o próprio Deus que disse isso, tá? Quando entrega a Torá, é o próprio Deus que fala isso. Então assim, não adianta um homem lá vir e falar assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tal. Isso não vai acontecer. Se nós não cumprirmos a Torá, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Deus não vai ajudar ninguém, Deus não vai abençoar ninguém, Deus não vai fazer nada para ninguém. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Ou cumprimos a Torá ou não. Tá? E se não, Deus não vai fazer nada. Ainda que uma pessoa faça preces, ainda que uma pessoa role no chão, ainda que uma pessoa dê pitaco no meio da rua, dê piti e tal, nada vai acontecer, porque Deus não vai se abalar com isso. Deus não vai, ele não vai se abalar com isso. E ainda que apareça esse tipo de pessoa que fique prognosticando no lugar de Deus, Deus vai fazer isso, Deus fará aquilo, Deus fará aquele outro, Deus não fará coisa nenhuma, tá certo? Então isso é a Torá. Então a pessoa que me perguntou o que é o judaísmo e o que é diferente, qual que é a forma filosófica? A forma filosófica é que nós não acreditamos em prognósticos. Para Israel não existe encantamento, que as pessoas estão encantadas com esse tipo de coisa hoje. As pessoas se encantam com os gurus, as pessoas se encantam. Aparece um guru novo, as pessoas querem ver aquele guru, querem ver o que ele tem para dizer, querem ver o que ele tem para falar e não sei o que. Aparece um outro guru aí, as pessoas querem ver o que ele tem para falar, entendeu? Aparece uma nova forma de prognóstico. As pessoas querem isso. Por quê? Porque as pessoas elas correm do trabalho interior, do trabalho espiritual, tá? Do trabalho interior que os mandamentos da Torá eles promovem dentro do ser humano, tá? Os mandamentos da Torá são para promover o trabalho interior dentro do ser humano. É a nossa caminhada espiritual, é a nossa jornada espiritual. Então, quando uma pessoa quando o judeu abandona a Torá e começa a dar ouvido aos prognosticadores, aquelas pessoas que ficam falando que Deus vai abençoar ele, que Deus vai fazer isso por ele, que Deus vai fazer aquele outro por ele, entendeu? Ou muitas vezes quando ele abandona a Torá para ouvir que não, para ouvir o agoureiro, né? O mundo tá mal, o mundo vai de mal a pior, o mundo não sei o que, o mundo vai acabar em 2058, o mundo vai não sei o que e tal. Essa pessoa, ela está abandonando a fonte de bênçãos do próprio Deus, que o próprio Deus desceu no Sinai e nos deu para poder ouvir os prognosticadores, para poder ouvir. Tá? Então assim, hoje existem prognosticadores dentro das próprias religiões. A forma de prognosticar e de fazer agouro, ela tomou conta de todas as religiões. Então,
sempre quando você escuta aí, por exemplo, você liga a televisão, você escuta um cidadão de uma religião lá falando alguma coisa, ele está falando lá, não, porque esse mundo vai acabar, porque vai vir um destruidor, não sei o que e tal. Então, assim, na mesma hora que ele faz um prognóstico, que ele está prognosticando o futuro, na mesma hora ele já está o quê? Ele já está agourando, ele já está fazendo um agouro. O que é o agouro? O agouro é que o mundo vai ser destruído e não sei o quê. E a Torá já diz que o mundo não vai ser destruído coisa nenhuma, tá? Na Parashá Noa, Deus diz que não vai mais destruir o mundo, não vai mais destruir toda criatura como ele fez no Mabu, no dilúvio, tá? Ele não mais vai fazer isso. Enquanto durar a erva na terra, a semente e tal, Deus vai deixar a terra durar e Deus vai deixar o homem durar em cima dela, tá? Isso está escrito na Parashá Noa, ou seja, tudo que nós precisamos está dentro da Torá. Tudo que nós precisamos para combater os adivinhadores, os agoreiros, os prognosticadores, aquelas pessoas que fazem esse tipo tá, que vêm com filosofias que não fazem parte da Torá, tudo está dentro da Torá, tá certo? E como é que nós somos literalmente abençoados pela Torá? Somente cumprindo a Torá, somente cumprindo. Não existe uma outra forma. Deus, ele não deu o caminho, ele não deu outro caminho. E ele proibiu os outros caminhos. Quais são os outros caminhos? Os agoreiros, os prognosticadores, aqueles que falam assim, não, Deus vai te abençoar demais. Não, Deus vai fazer isso por você. O outro fala assim, não faça isso não, porque Deus vai destruir o mundo, que Deus vai não sei o que e tal. Esses são os agoreiros e os prognosticadores. É proibido para qualquer judeu ouvir esse tipo de coisa, tá? E as pessoas mais fracas, as pessoas que não praticam a Torá, os judeus que não praticam a Torá, que não têm conhecimento da Torá, que se afastam da Torá, essas pessoas são presas fáceis para cair nesse tipo de coisa. Elas são presas fáceis, elas são prendidas nesse tipo de coisa, na historinha dos agoreiros, dos prognosticadores, tá? Então, assim, eu já devo ter falado para vocês, assim, por que eu não acredito que virá um grande guru, um grande sábio e que ele vai salvar toda a humanidade. Por quê? Por que eu não acredito nisso? Porque o trabalho é interior. A Torá ela é para trabalhar o interior do homem. Ela é para trabalhar o interior do judeu. Então, assim, quando ela diz, olha, não faça isso, é porque Deus está trabalhando no interior, tá? Honra teu pai e tua mãe, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um trabalho interior. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Tá? Isso é um trabalho interior. Isso é algo interior. Guarda-te, lembra-te do Shabat, entendeu? Colocar o tefilim, as preces, todos os preceitos da Torá que são colocados, comida kasher. Então, assim, isso é para trabalhar no interior do judeu. Então, e quem está preocupado com isso não tem tempo para ficar ouvindo prognósticos e encantamentos e agouros que vêm do mundo religioso e não religioso. Por quê? As religiões elas estão lotadas desse tipo de coisa, de agoureiro, de encantador, de prognosticador, pessoas que fazem isso o tempo inteiro, e elas estão cheias também essa é uma palavra que é meio pesada, mas eu vou usar assim mesmo, porque é assim que nós entendemos. Está cheio de panacas que dão ouvidos para esse tipo de coisa, cheio de panacas, imbecis que dão ouvido para esse tipo de coisa, para os agoreiros religiosos, para os prognosticadores religiosos, aquelas pessoas que ficam falando que vai acontecer isso no mundo, vai acontecer aquilo, vai acontecer, tá? Em nenhum lugar da Torá, Deus prometeu que mandaria um homem que salvaria todo o povo judeu. Em nenhum lugar da Torá existe isso escrito. Deus falou que mandaria os profetas, e os profetas, eles vieram, e todos eles, para falar para Israel, olha, voltem para a Torá. Se vocês não voltarem para os meus mandamentos, se vocês não voltarem para a minha Torá, entendeu? Vocês vão perecer rapidinho, vocês vão
vocês vão afundar no buraco para onde vocês estão indo, na direção para onde vocês estão indo. Então assim, o trabalho da Torá é muito diferente. Então o que eu queria deixar dessa Parashá Shoftim é que se você faz parte se você dá ouvidos a encantadores, prognosticadores, pessoas que fazem prognósticos, pessoas que e abandona a Torá, você está cometendo um erro, tá? Você está cometendo um erro. Por quê? Porque a fonte de bênçãos para Israel, a fonte de bênçãos para o povo judeu é a Torá. Essa é a fonte de bênçãos para o povo judeu. Não existe outra fonte. Não existe, porque essa veio do próprio Deus, que o próprio Deus desceu no Sinai para nos dar essa fonte de bênçãos, para nos dar essa joia rara, tá certo? Então, para Shoftim, esse é o ponto que eu queria tocar, em não ouvir os mandamentos, uma proibição, tá certo? Um mandamento proibitivo, não ouvir adivinhadores, prognosticadores, agoreiros, quem consulte os mortos, etc, etc, etc. Tá bom? É isso aí. Shalom, shalom, Shavuot Tov. Foi um prazer estar aqui. Muita luz, muita paz no coração de todo mundo. Muita Torá, muita mitzvot, muita Kabbalah, muito recebimento, né? Muita coisa boa. É isso que nós estamos buscando com a Torá, porque essas coisas boas só vêm de dentro da Torá, tá bom? Não vem da boca dos prognosticadores, não vem da boca dos agoreiros, não vem da boca desse tipo de pessoa, tá bom? Shalom.